Voltamos com o programa Oriente-se. Tenho certeza que você está aproveitando. Você escolheu a melhor parte, ela não lhe será tirada. O Oriente-se dessa noite está tratando, você que chegou agora, está tratando sobre o tema abandono de crianças e idosos. Tem idoso na sua casa? Tem criancinha na sua casa? Ou não tem nem idoso nem criança? Não tem problema. Você precisa se informar de um tema que é de extrema relevância para toda a sociedade. Temos aqui os nossos convidados que sempre me amparam nessa discussão e como estamos no programa de televisão, as imagens nos ajudam a raciocinar melhor, correto? Por conta disso, meu diretor vai soltar agora o próximo VT e a gente continua a conversa em seguida. Vai, meu... Toda criança tem direito à vida, saúde, liberdade, educação, cultura e dignidade. É o que diz o Estatuto da Criança e do Adolescente. Entretanto, a teoria nem sempre é seguida na prática. O abandono de crianças é uma realidade presente no Brasil. Quando a pessoa abandona, é crime, ela expõe a criança em risco. Para a psicóloga, coordenadora da Vara de Infância e Juventude de Campinas, o abandono se difere da entrega de crianças para casas de acolhimento institucional. No caso da entrega, a pessoa que ela reconhece, ela entende, ou se ela vê numa situação que ela não pode ficar com o seu bebê, ela pode entregar em juízo. Elas são acolhidas, elas não são julgadas, e se for isto mesmo, então ela assina, ela abre mão do poder familiar e essa criança é encaminhada imediatamente para adoção. De acordo com dados do Cadastro Nacional de Adoção, em maio de 2013, havia 5.426 crianças e adolescentes prontos para adoção. Destes, 1.777 brancos, 2.575 pardos, 1.024 negros, 23 de pele amarela e 35 indígenas. Com relação aos pretendentes cadastrados, 9.450 aceitavam somente crianças brancas. 1.644 queriam apenas crianças pardas e 573 desejavam crianças negras. A pessoa que tem interesse em adotar, ela deve procurar se cadastrar, pedir a sua inscrição no cadastro na cidade onde ela mora. É importante que a pessoa que pense na adoção entenda que é uma coisa que a adoção é uma decisão para sempre, né? A decisão ela confere aos pais e aos filhos direitos e deveres para sempre. Segundo Amália, a adoção deve ser uma decisão amadurecida e proporciona uma transformação na vida da família. Toda criança necessita de todos os cuidados e de ser amada, de ser cuidada, de ser reconhecida como pessoa, de ser atendida em todas as suas necessidades, para ela poder crescer de forma saudável. Então, a adoção é uma forma de oferecer para essa criança, né, que é até uma coisa que é reconhecida pela lei, a criança tem direito a uma família, de oferecer para essa criança uma outra alternativa. É um verdadeiro mosaico, né? São muitas pecinhas para tentar montar tudo isso. Não tem como falar do Estatuto da Criança, não tem como não falar, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Só o início do vídeo foi um bom tempo levado só a quantidade de direitos que a criança tem e que muitas vezes nem um terço deles são colocados em prática. A senhora que é conselheira tutelar pode nos ajudar a dizer quais direitos estão sendo violados com mais incidência, se são muitos, se são todos, qual é a realidade nacional neste momento? Eu acho importante a gente de novo frisar, né, que não é só a família que pode de alguma forma machucar o direito das crianças. O Estado, sem oferecer a educação infantil, que seria a creche, sem oferecer o atendimento correto num centro de saúde, o amparo da família, por exemplo, num centro de referência de assistência social, sem esses oferecimentos na totalidade como deveriam ser feitos, os direitos das crianças estão prejudicados, tá? O direito mais
mais perdido na cidade de Campinas é o direito à educação, né? Então, são inúmeras crianças fora de creche, dentro de casa, impedindo que um dos pais saiam para trabalhar ou ainda ficando em condições que não são exatamente protetivas para que os responsáveis possam trabalhar, né? E fora isso, todos os direitos que podem vir a ser violados, né, dentro da própria família. Também outra coisa que eu acho interessante a gente frisar é que a criança é um ser em desenvolvimento, porque historicamente a criança era vista como uma coisa menor, né? Isso durante a história. E assim, a partir do momento que o estatuto, então, começou a tomar corpo, começou a tomar parte, a sociedade é responsável também por essa criança e a criança é uma pessoa em desenvolvimento. Ela tem direito à liberdade, ao respeito, à dignidade, não é uma coisa, né? É um ser. Reconhecido. Reconhecido, né? Então, eu acho importante tudo isso para se ter base do que é uma criança. Não é só aquele ser que muita gente fala, ai meu Deus, enche demais, não para quieto, atrapalha, dá trabalho. Não, não é isso, é uma pessoa. Eu gostei do termo que a especialista usou no VT, falando exatamente isso. Quem adota tem que entender que é definitivo, né? Não é um comércio, não é um brinquedo que ela está adquirindo e depois ela pode trocar. Mas na prática não trocam. É assim. Na prática, crianças são engraçadinhas até uma idade X. E então eles começam a telefonar querendo saber onde devolvem. Aí vem o comportamento. Doutora, por favor, nos ajude. Doutora Denise, esse comportamento dos pais é complexo, né? Hoje eu ouvi pela parte da tarde, a gente sempre mergulha no tema durante o dia, durante dias, né? Que a gente vem vivendo essa realidade. E foi dito o seguinte, muitas vezes a criança que é adotada, ela já vem com um certo cuidado pedagógico por parte do cuidador. E quando ela chega na família, a família não tem preparo para receber essa criança. Exatamente. E aí reverte todo esse processo educacional. Qual a consequência disso para a criança? Então, aí vai tolir ela, né? Como a Lúcia falou, a criança é um ser em desenvolvimento. Ela tem várias necessidades que mudam de acordo com a fase, de acordo com o momento da vida, né? E essa criança pode ter problemas de personalidade, porque ela está em formação, né? Então, pode gerar problemas de personalidade, problemas de caráter, né? Problemas de comportamento, que são coisas que você consegue, ao longo do tempo, trabalhar, né? Mas tem coisas que você depois não busca mais, né? Se quebra, se você não tem naquele momento, algumas coisas você não consegue conquistar mais tarde, não é, Lúcia? Aí é um sonho que passa a ser um pesadelo, né? Exatamente. Aí volta tentando reverter, tentando devolver. A igreja, padre, tem um papel muito importante na sociedade, em todas as épocas. Como está esse cuidado com essas mães? Há poucos dias o Papa Francisco ligou para uma mãezinha que foi abandonada pelo marido e estava grávida, para que ela não abortasse, né? Esse cuidado dessa proximidade é o novo direcionamento da igreja? Não é novo, é antigo, né? Está sendo frisado agora. Maravilha. Né? Para que a família, porque a família está sendo deteriorada, né? Pelo contexto social, né? Vamos dizer assim, chuva de informações que estão contra a família, né? Que a família deve se deteriorar. Então, o Santo Padre tem colocado que a família é importante para criar laços, criar personalidade, criar princípios, criar até uma formação ética, né, na pessoa, para que ela possa viver socialmente, que ela aprenda princípios para poder lidar com pessoas. E isso se dá com uma família que tenha solidez, né? E ela também se dá também dentro da igreja, que ela vá à igreja, que ela também carregue princípios cristãos para dentro da família.
E isso ela tem que aprender dentro da igreja, tanto na vivência, quanto também no ensinamento, ou seja, levar para a catequese, para que ela aprenda esses princípios lá e para que ela exerça isso na escola, na relação de brincadeira com as outras crianças, no dia a dia, na relação que ela faz num futebol, que ela faz num clube, que ela exerça essas relações também cristãos, o princípio de não roubar, o princípio da relação do perdão, da desculpa, do perdão de solidariedade. Olha, um amiguinho se machucou, vamos lá ver, vamos ajudar. Estes princípios que são cristãos também, alguns são sociais e alguns são cristãos. Estes princípios estão sendo deixados de lado, justamente por causa de muitas dessas questões, ou seja, não estão se aproximando mais da religião, não estão mais se aproximando da própria vida social. Nós usamos um termo aqui nos bastidores falando exatamente sobre isso. Órfãos com pais e com mães. Muitas crianças que estão dentro de casa e não têm convívio familiar adequado. Como está seu consultório, doutora, com relação a isso? No meu consultório, eu atendo mais idosos, né? Mas a gente vê esses abandonos afetivos, né, em muitos lugares, né, sociais que a gente frequenta, a gente vê esses abandonos afetivos, abandonos educacionais. E certamente essas crianças abandonadas ou esses pais, né, que não dão carinho, afeto, atenção, eles vão envelhecer. Né? Eles vão ser pais que não conseguiram cuidar dos seus filhos, né? E que depois vão precisar de cuidados. Né? Então... eu costumo falar nas palestras que cuidado mãezinha, cuidado paizinho, que no sonho, na melhor das intenções de dar ao seu filho o carro, a casa, o estudo, muitas vezes a casa do seu filho você não vai ser convidado para entrar, o carro do seu filho não vai servir para lhe dar carona, porque ele está embarcando em outra realidade. E essas crianças que o Conselho Tutelar, ele abraça, dá um nível de envolvimento considerável, né? Para vocês depois. É difícil entregar para uma família sem ter todos os dados daquilo que é necessário. Como é que se dá essa troca afetiva, assim? Na verdade, assim, né? Quando o Conselho Tutelar é acionado, não é o Conselho Tutelar que vai tirar a criança do convívio familiar. Sim, isso é importante que seja dito, Isso, né? A não ser que esteja num episódio ali de urgência ou emergência. Então, há casos em que o Conselho Tutelar intervém. Isso, intervém. Ele tem esse poder. Tem o poder de, constatando imediatamente que a criança corre o risco e não tendo um adulto responsável que fique com essa criança pode sim ser acolhida. Mas isso da guarda, da definição da perda do poder familiar é dada somente pelo juiz. Certo. Então, mesmo que essa criança seja acolhida, imediatamente começa um trabalho da instituição de acolhimento em busca da família, em busca da recolocação ou em busca da perda do poder familiar. Isso é mediante denúncia, ligação, como é que funciona? Existem formas de se denunciar, né, fatos que estejam ocorrendo. Até é interessante se eu puder falar o número. Por favor, fique à vontade. O Disque Denúncia é o 3236-3040. Isso para Campinas? Na verdade, região. Região. Tá? E tem o Disque Denúncia Federal, que é o Disque 100. É uma coisa fácil da pessoa guardar, que é o 100. Essas denúncias são anônimas e assim, ajudam muitas pessoas. Qualquer tipo de direito violado pode ser ali falado, né? Não precisa ser contra criança e adolescente, pode ser contra um idoso, pode ser uma violência contra a mulher, enfim. Né? Esses são números assim, muito úteis para que a população denuncie.
Então, a denúncia, sim, é uma grande parte dos nossos recebimentos são denúncias anônimas. Existem também as denúncias presenciais, são pessoas que vão até o Conselho Tutelar e falam sobre a denúncia. Existem ocorrências assim, está acontecendo imediatamente, a pessoa deve acionar a polícia entra em contato depois da constatação do fato, se for o caso, com o Conselho Tutelar, para que vá até o local. Enfim, existem várias formas disso chegar. Porque a senhora mesmo já colocou que o abandono é crime, né? Tem um artigo, salvo engano, é 133 do Código Penal, que diz que dá crime de 6 meses a 8 anos, não é isso mesmo? Quando acarreta algum tipo de prejuízo para a criança e tudo mais. Muita gente não sabe disso. O abandono é crime e também é interessante que se fale, né, que é abandono quando você não leva seu filho à escola, é um abandono intelectual. É abandono se você não trata seu filho com o carinho devido, né, é o abandono moral, né, e é abandono quando você não sustenta o seu filho como ele deveria ser sustentado. Eu não estou falando aqui de vulneráveis que não tem como sustentar, porque daí existem encaminhamentos para centros de referência de assistência social, para que se regularize, correto? Falando da negligência, eu estou falando da negligência, eu estou falando da pessoa ter a comida em casa e se recusar a cozinhar para a criança. Isso acontece, tá? Então, assim, tudo isso é abandono. É uma coisa muito ampla, né? É um conceito muito amplo. É mapeado nacionalmente todos esses casos de abandono? Vocês têm acesso a esses números internamente? Então, os conselhos tutelares que trabalham com o CIPIA é um instrumento, me fugiu a palavra agora, mais de computador, um código ok? para o nosso manual de códigos nacionais. O CIPIA é um instrumento que você preenche para que sejam determinados ali, para que seja feito o mapa, né, para que possa ser passado o mapa das negligências, dos direitos mais violados, né, esse tipo de coisa. Só que existem cidades no Brasil que não trabalham com CIPIA ainda, não trabalham com nenhum sistema de informação para preenchimento desses dados. Então né? você não tem um dado universal, né, a nível nacional. Isso, mas de qualquer forma, vários estudos são feitos, né, vários dados são levantados e cada vez mais o governo federal investe em capacitar os conselhos tutelares do país e mesmo em instrumentalizar, né, todos esses conselhos para que entre no cadastro nacional. Legal. A sociedade civil tem acesso aos dados do cadastro? Não. Os dados, assim, os dados são sigilosos, só esse mapeamento que daí sim, ele é divulgado. Certo. Né? Ele é divulgado mesmo porque as políticas públicas né? Precisam se basear nisso para serem melhor direcionadas. Aí entra a nossa amada mãe, que não abandona e acolhe a todos, mas está faltando prevenção, talvez seja esse o nosso grande diferencial, a prevenção. Um curso para gestante, né? Acompanhar cada vez mais próximo esse público que vai entrar nessa vida de gerir alguém e ao mesmo tempo cuidar. É complicado, né, padre, lidar com essas realidades? Sim, sem dúvida nenhuma. Mas a igreja oferece também essa preparação para gestantes, para as famílias novas, ou seja, casais novos também, orientação, né, na educação, na como determinar o momento para terem seus filhos, como lidar com esses métodos atuais. O acompanhamento antes, durante. Exatamente. Né? A preparação antes, que nós chamamos a preparação de noivos. Certo. Né? E também temos um acompanhamento posterior. Logo depois que casam, nós temos também trabalhos posteriores, com casais também mais maduros, sim, né? Que acompanham esses casais novos, para ajudá-los nesse momento,
que é a convivência a dois. Porque uma coisa é namorar e cada um na sua casa. Sim. Mesmo que tenha essa convivência agora, que dormem junto e várias coisas, mas cada um tem essa liberdade de quando estão cansados, cada um vai para sua casa. Certo. O problema é quando constituem família. Moram no mesmo lugar, estão no mesmo lugar, chegam cansados do trabalho, estão no mesmo lugar. As complexidades, né? Exatamente. Então nós temos famílias mais maduras que ajudam nesse trabalho, com uma visão cristã, ajudando eles passarem este momento que é difícil, os primeiros anos de vida matrimonial, ajudando também a orientar na educação dos filhos. Então a igreja também tem suporte para essas famílias. Tem gente que fala então que falta acompanhamento, na verdade falta procurar o local correto. Exatamente, mesmo da gestante, mesmo também dos primeiros passos também, depois que a criança nasce também, acompanha, a igreja também tem estrutura para isso. E o padre participa do curso de gestante? Troca lá a fralda? E... Não, as mães têm... É muito arriscado. Deixa as pessoas mais especializadas para isso. Deixa para o intercâmbio lá entre gerações, isso é bom demais, né, não, padre? A gente está falando tanto de abandono, mas a consequência, ou melhor, a consequência antes do abandono, vem exatamente todo esse processo de prevenção. A consequência é o abandono, né? A consequência de não existir tudo isso. E a igreja vem batalhando diuturnamente para fazer com que a sociedade não saia dos trilhos, né? Ou melhor, volte para ele. E mesmo também nós oferecemos muita coisa, por exemplo, a pastoral da criança, né? O abandono, mesmo, por exemplo, a desnutrição também, né? Falta condições, às vezes não só... Principalmente na nossa região, nós temos aonde procurar, mas nós temos regiões que eles não têm aonde procurar, porque a própria estrutura do Estado não chegou lá, ainda com a estrutura. Mas a pastoral da criança já chegou. E olha que ela dialoga muito bem com o Estado, né? É uma base muito sólida do próprio Estado. Mas é que nós chegamos com a nossa estrutura mais rápido, com as farinhas, com as multimisturas, né? Pegando as coisas que estão lá na terra dele mesmo, né? E transformando aquilo numa ajuda concreta de baixíssimo custo e que reverte em grande ajuda para as crianças na recuperação da saúde, na recuperação da integridade da família, porque isso faz com que a família tenha de novo uma qualidade de vida melhor. Que maravilha, né? E falando de criança, sinceridade, eu me lembro agora de uma criança que certa vez no encontro, assim que o agente da pastoral da criança saiu, ele encontrou com uma criança e disse: "Oi, moço, vem cá." Aí o moço olhou para ela e disse: "Diga, meu filho, não, o senhor não é o moço que sabe mexer com lixo, né? O senhor que é bom que sabe mexer com lixo." Que ele era da pastoral da criança, sabia mexer com as misturas. Então, na cabeça dela ficou que ele era especialista em lixo. E, na verdade, ele é especialista em levar esperança e um novo horizonte para todas essas crianças. E você que está em casa, continue com o programa Oriente-se. Não esqueça, interaja conosco. Sua pergunta é fundamental para o programa. Você pode perguntar no @oriente-se, oriente-se@rs21.com.br ou no 38719620. O programa Oriente-se. Este bloco fica por aqui, nos vemos no próximo. Até lá!